Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Questões de hoje, 562, 562A, 563, 563A e 564. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder dar o seu joinha, curtir, né, fazer algum comentário, você ajuda no engajamento. O que é isso? O YouTube e o Facebook entendem que esse vídeo é importante e começam a recomendar, a sugerir para outras pessoas. E pode ser que caia exatamente nas mãos das pessoas que precisam estudar o Espiritismo. Nós não ganhamos nada com isso. Portanto, você ajuda apenas a divulgar a doutrina espírita. E não custa nada, né? Apertar no joinha. Vamos lá. 562. Os espíritos da ordem mais elevada, por não terem mais nada a adquirir, ficam em repouso absoluto ou eles também têm ocupações? Lembra da escala espírita? Se nós pegarmos a escala espírita, nós temos lá tudo separadinho, os tipos de espíritos da primeira ordem, da segunda ordem, da terceira ordem. Na realidade, da primeira ordem são os espíritos puros, como Jesus. Na segunda ordem nós temos espíritos superiores da segunda classe, terceira classe espíritos prudentes, quarta classe espíritos sábios, quinta classe espíritos benfeitores, são os espíritos bons. Então espíritos da segunda ordem para cima, porque na terceira ordem, aí somos nós, né? Espíritos imperfeitos, aí nós temos espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Então, o Kardec não se refere a esses nesse momento. Kardec se refere aos espíritos bons da segunda ordem e, claro, da primeira ordem, que são espíritos puros. Resposta: o que querias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. 562A. Qual é a natureza de suas ocupações? Resposta: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las para todo o universo e velar por sua execução. Então vamos lá. Os espíritos superiores trabalham sem cessar. Têm ocupações. Por que Kardec fez essa pergunta, de número 562? Porque o que se entende até hoje em algumas religiões, não estamos criticando nenhuma religião, respeitamos a todas elas, estamos apenas estudando o Espiritismo. O que algumas religiões ainda pregam é a ideia de céu contemplativo eternamente. Então você imagina como seria entediante, como seria horroroso você passar a eternidade, o resto da existência, enquanto existir, única e exclusivamente sem fazer nada, só orando e adorando a Deus. Não seria não seria um prêmio para a pessoa que foi gente boa receber o céu. Seria um suplício para ela. Não com os sofrimentos atribuídos ao inferno, que também não existe, né? Mas enfim, algumas religiões ainda acham que existe. Não o suplício como é no inferno, mas Deus me livre, seria horroroso um céu dessa forma, um céu contemplativo. Então Kardec pergunta, e a resposta é simples: não, trabalham bastante. Qual é a natureza das ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las para todo o universo, isso é importante essa frase, e velar pela sua execução. Velar, estar ali em cima para que a coisa aconteça, né? Fiscalizar para ver se está acontecendo aquilo que foi determinado para fazer. Então veja bem, estamos falando de algo extremamente importante, que é a ocupação dos espíritos pelo universo todo. Nós conhecemos 4% do universo, 96% a gente não tem ideia do que seja. Então tem muito por se descobrir ainda. Né? Tem muito por se descobrir ainda. Só para se ter uma ideia, não se sabe o que é a matéria escura, nem o que é o buraco negro, que agora descobriu-se que nem buraco é mais. É uma estrutura extremamente massiva que atrai tudo para ela, mas não necessariamente um buraco. Então, quer dizer, tem muita coisa para se descobrir ainda. Há até uma teoria, meio teoria da conspiração, de que vivemos dentro de um buraco negro, enfim, aquela coisa toda. É muito complicado ainda saber exatamente o que está acontecendo. Então tem muito por vir, precisamos evoluir muito e ficar preocupados.
a princípio em fazer a nossa reforma íntima, preocuparmos-nos a princípio em fazer a nossa lição de casa, que é evoluir, para então começar a entender aquilo que está fora do nosso alcance por enquanto, não é? 564. Entre os espíritos... Não, desculpa, 563. Desculpa. 563. As ocupações dos espíritos são incessantes, então eles trabalham sem cessar. É incessante. O trabalho dos espíritos são incessantes. Porque Jesus falou que Deus trabalha sem cessar, né? Resposta: incessante, sim, entendendo-se que seu pensamento está sempre ativo, pois os espíritos vivem pelo pensamento. Mas não se deve equiparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. A atividade em si é um prazer, pela consciência que tem de serem úteis. Extremamente importante essa resposta também, né? Mas aí tem um complemento, 563A. Isso é concebível para os espíritos bons, mas acontece o mesmo com os espíritos inferiores? Resposta: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal ou ao ignorante os trabalhos de um homem culto? Tá. 2 detalhes a serem compreendidos. Primeiro, os espíritos sempre concitando-nos a pensar, a usar o raciocínio, a usar o dom maravilhoso que Deus nos deu de pensar, não é? Isso é o mais importante de tudo, pensar. Raciocina. Você colocaria num espírito ignorante, um espírito atrasado, um espírito, um trabalhador braçal, sem desmerecimento, um trabalho de um culto? Não. Também os espíritos inferiores têm ocupações e nem sabem que estão sendo. Por exemplo, vai haver uma obsessão contra o Fábio, contra mim. Tá. Os espíritos obsessores vão trabalhar contra mim. Mas o que eles estão querendo se vingar de mim, nessa encarnação não está contemplado no meu planejamento encarnatório, por exemplo. Vamos imaginar que nessa encarnação eu esteja resgatando uma encarnação do ano 500, uma encarnação do ano 1000 e uma encarnação do ano 1500, só para a gente fazer redondinho, né? E aí os obsessores que me encontram querem se vingar de algo que eu cometi na encarnação de 1800, por exemplo. Nessa encarnação, meu planejamento encarnatório não tem nada referente àquela vida de 1800. Estou espiando, sendo colocado à prova, passando por provações da encarnação do ano 500, 1500, 1000 e 1500. Nesse exemplo bobinho que eu estou dando, né? O Fábio falou que teve encarnação em 500, em 1000 e 1500. Não foi isso que eu falei. Estou brincando aqui, fazendo uma suposição. Tá. Os espíritos superiores impedem que esses espíritos obsessores se aproximem de mim porque não está no meu planejamento encarnatório, tá? Agora, se os espíritos obsessores que me encontraram são ou do ano 500, ou do ano 1000, ou do ano 1500, e eu preciso expurgar de mim aquele mal que eu cometi, os espíritos superiores permitem que os espíritos obsessores se aproximem para que eles sejam a mão de Deus naquele momento, para que eu expie, por exemplo, pela dor, porque perdi a oportunidade em algumas encarnações de expiar pelo amor. Então é permitido, e eles, sem saberem, achando que estão apenas fazendo a sua vingança, estão sendo o braço de Deus para punir aquele que não perdoou. Certo? Que é o meu caso. Porém, no entanto, contudo, todavia, acabam se endividando porque estão cometendo infrações contra a lei divina e natural. Parece complicado, mas é bem simples. É a ideia de que não acontece nada sem que Deus permita e todos estamos trabalhando para Ele. Deus não age diretamente sobre nós, precisa dos seus prepostos, sejam eles extremamente evoluídos, sejam eles extremamente atrasados. Certo? 564. Entre os espíritos há os que são ociosos ou que não se ocupam de nenhuma coisa útil? Resposta: sim. Mas esse estado é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como entre os homens, aqueles que só vivem para si mesmos. Mas essa ociosidade lhe pesa, e cedo ou tarde o desejo de avançar faz com que sintam a necessidade da atividade e ficam contentes em poder tornar-se úteis.
Estamos nos referindo a espíritos que chegaram ao ponto de ter a consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, pois em sua origem os espíritos são como crianças que acabam de nascer e que agem mais por instinto que por sua vontade determinada. Tá. Então aqueles espíritos vão pegar o mundo primitivo. O princípio inteligente, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que é, e então surgiu o espírito. As primeiras encarnações desse espírito é em meio a princípios inteligentes e vai ser em um mundo primitivo. Então são como crianças espirituais, são como crianças no mundo espiritual. Sabe a infância, que é como se esses espíritos estivessem na fase da infância. Então o que isso significa? Significa que eles não têm muitas provas e expiações para passar e nem muitas ocupações. Estão aprendendo a se desenvolver na vida. Beleza. A partir do momento que eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso escolher, de repente, não fazer nada. Há espíritos, há relatos, por exemplo, no livro Nosso Lar, de uma pessoa que não queria de jeito nenhum, não sei se é no Nosso Lar, nas obras de André Luiz, uma pessoa que toda vez que ia encarnar, ela dava um monte de desculpa. Não, mas é que eu quero uma posição de mais destaque, eu queria trabalhar, eu estou aqui faz tempo, é Nosso Lar. Eu estou aqui faz tempo, quero trabalhar, mas ela queria posição de destaque, tudo, sabe, aquela dor nas costas, então, né? Sabe como é que é? Eu queria, mas tem uma dificuldade. Tem preguiçoso, vagabundo, sem vergonha no plano espiritual? Tem. Nas colônias? Tem. Nos umbrais? Tem. Só que vai chegar uma hora que a água vai bater na perna, meu bem. E vai começar a subir e bater na perna, você entendeu, né? Vai bater na perna e essa pessoa vai se virar e vai sair daquela situação que se encontra. Vai acontecer e vai ser pior. Então é bom ser proativo desde agora. Tem gente que está torcendo para o mundo morrer, para o mundo acabar em barranco, para ele morrer encostado, né? Um ditado antigo esse. Quem tem mais de 50 que vai saber certinho, né? O que significa isso. Mas tem gente que é muito preguiçosa, que no mundo não quer saber de trabalhar, tudo reclama. Tem. Essas pessoas vão aprender de uma forma muito dura, porque a vida vai ensinar. Deus não pune ninguém, é a vida que vai ensinar. Quando a gente ensina os nossos filhos e chama a atenção deles e obriga-os a não ser preguiçosos, vagabundos sem vergonha, a gente faz isso com carinho. A vida não. A vida vai fazer de uma forma dolorida. Tomara que façamos isso com os nossos filhos para que eles possam crescer sem ser vagabundo, sem ser sem vergonha, sem ser preguiçoso, ou o mínimo possível, né? Bom, é isso. Amanhã a gente volta com mais ocupações e missões dos espíritos. Essa é mais uma gota de espiritismo. Eu sou Fábio Pereira. Beijo para você que fica. Tchau.